Olá, meus amigos. Vamos chegando para mais uma live de quinta-feira, onde o foco é falar sobre despertar espiritual, a nossa busca, a nossa integração com a espiritualidade. Então vamos chegando, estou aqui já há algum tempo meditando, ouvindo essa música agradável aqui ao fundo. As minhas ritualísticas de meditação são sempre as mesmas, né? Eu desde manhã cedo, uma coisa que eu já pratico para mim é já deixar a minha mente calma, tranquila, lúcida desde cedo. Então eu ancoro a minha mente através de percepções, de sensações com o mundo externo. Uma das formas da gente fazer isso é através da música. Então eu sempre coloco uma música serena, uma música tranquila, também coloco um incenso. Eu vou já me sintonizando com essa vibração, com essa tranquilidade. É uma das formas que nós temos de cuidar da nossa espiritualidade no dia a dia. Então a gente starta através do externo, a gente vai para um ambiente previamente preparado, e então a gente pode finalmente se conectar com algo tão sublime, tão gostoso que é o universo, através da nossa experiência meditativa, através de uma leitura, através de muitas outras coisas. Então, vem cá, quinta-feira é dia da gente falar um pouquinho sobre espiritualidade. Jefferson querido, você que já está por aí, está dizendo então que a dica do anjo da semana passada foi legal. Sim, querido. Outras pessoas conversaram comigo durante a semana e buscaram a informação, qual é o seu anjo do nascimento, aonde está essa informação. Sempre no Google tem essa informação, você pode estar ancorado e trabalhando com esse anjo sempre, né, para você poder estar sendo guiado e orientado por ele. Semana passada eu acabei não falando, Jefferson, mas funciona assim, ó. Cada anjo ele tem um horário da sua manifestação na Terra. Então, por exemplo, o meu anjo Rahashia, ele tem o seu horário de manifestação entre 16h40 e 17 horas. São 20 minutos. Todos os anjos têm esses 20 minutos, que é o momento que no globo todo, ele que tem como guia essas pessoas, segundo essa data de nascimento, o anjo do nascimento, é o horário que ele se manifesta. Então eu busco, na medida do possível, nesse horário, 16h40, 17 horas, eu estar me conectando. Quando, claro, isso não é possível, eu faço nas horas que são convenientes, afinal, a gente tem a nossa vida, o nosso trabalho, né, e por isso, às vezes não dá certo da gente estar conectado nesse horário. Mas então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Eu quero falar sobre este tema de karma familiar. Essa foi uma semana que eu atendi algumas pessoas com constelação familiar, com astrologia, e tem coisas que há bastante tempo já eu estou de falar, de comentar com vocês, que fala desses processos de dor que as pessoas passam, karmas, né? E que muitas vezes não são sequer karmas pessoais, são karmas familiares. A diferença do karma pessoal e do karma familiar o karma pessoal é quando você tem algo que você precisa experienciar, fruto de uma vida passada, então é necessário que você passe por questões que lhe desafiam um crescimento. Então o karma ele vem como um professor, ele vem como um mestre, vem como uma oportunidade que vai te provocar. Ele é um teste para nós, ele é uma forma muitas vezes dolorida da gente precisar estudar, precisar se aprofundar. É como um professor, um bom professor na escola, mas não é aquele professor assim que vai passar a mão em nossas cabeças e que vai facilitar a nossa vida para a gente passar de ano. Na verdade, ele vai ser duro, ele vai ser exigente, ele vai querer de nós que a gente passe na matéria, a matéria que ele está trazendo. São diversas matérias que a gente pode ter no nosso karma. Pode ser matérias ligadas à nossa autoconfiança, à nossa autoestima, ao valor próprio, ao amor próprio. Pode ser questões ligadas ao financeiro, ao dinheiro, às dificuldades de conseguir
ganhar ou fazer dinheiro, às vezes ele é muito suado. Pode ser questões ligadas a pessoas próximas, como por exemplo irmãos ou parentes. Pode ser questões ligadas à família, e aí vem a genealogia, e aí sim nós entramos nas questões ligadas ao karma familiar. Karma que pode ser meu, ligado à minha família, coisas que eu preciso experienciar com a minha família, mas o karma familiar que eu quero trazer aqui são os karmas que pertencem às pessoas da minha família que não me pertencem. E aí tem outras áreas de karmas, né? Karmas nos relacionamentos, né? Na afetividade, né? Karmas das próprias questões do trabalho, das questões da espiritualidade, enfim, a gente experimenta muitos tipos de karma. Mas o karma que eu quero trazer para essa semana, para a gente assim poder entender como isso desperta em nós algo para nos elevarmos espiritualmente. Essa semana, curiosamente, eu atendi duas pessoas que estavam espiando karmas que não são deles. Indivíduos que estavam dentro das suas famílias repetindo por questões de lealdade, de amor sistêmico. A gente vê isso nos movimentos de constelação familiar, as dores que estão dentro da família. É interessante que a linha, por exemplo, evangélica, ela chama isso das maldições familiares. Isso é bíblico. Fala-se de maldições familiares quando você está carregando nas costas dores que são da família. A gente fala, então, por assim dizer, estas maldições que vêm desses antepassados, e isso vai trazendo para você pesos, onde você, de certa forma, por essa lealdade, por esse amor, você quer carregar um pouco disso para você. Você quer dividir isso, quer dividir esse fardo. E então, uma das constelações que eu presenciei essa semana uma mulher que veio constelar as questões de ir para a vida, principalmente a questão do merecimento, um sentimento de vazio quando a pessoa está para alcançar algo, estar para algo dar certo na sua vida e de repente parece que vem um sentimento de não merecimento, eu não sou digna disso, ou alguma coisa acontece de errado e a pessoa não consegue se conectar com algo que há muito tempo estava construindo. Às vezes já conseguiu, já chegou lá, já alcançou. E aí vem um vazio, vem uma sensação, caramba, eu não me sinto merecedor. Parece que aí aparece outro problema para eu administrar logo depois disso. E então essa pessoa veio constelar isso, né? Essa falta de merecimento, e da onde que vem isso. E a pessoa estava muito temerosa, porque coisas maravilhosas estavam acontecendo na sua vida, ela estava com medo de perder. Olha só o que faz o medo, ou a falta, né, dessa percepção, do entendimento do merecimento. E então eu montei essa constelação e imediatamente vinha para mim a intuição dizendo assim, ela está sendo leal a alguém que não se sente merecedor, sendo leal a uma dor de alguém de dentro do sistêmico, né? A constelação eu montei colocando inicialmente o representante que vinha trazer então essa possibilidade. A gente coloca isso como um segredo, algo que não é evidente, é uma dor, né? Ligada a essa percepção dela. Eu não me sinto merecedora. Quando eu estou pronta para alguma coisa, parece que essa felicidade vai embora e eu não consigo praticamente gozar dessa alegria e dessa felicidade. Na ancestralidade, então, apareceu uma avó que estava absolutamente abalada dentro do seu casamento, que queria muito expressar a sua própria liberdade e que provavelmente, dentro das suas questões kármicas, precisava expurgar de dentro de si o ato de se libertar. Mas a gente está falando de uma avó, então a gente está falando de 2 para 3 gerações atrás. Então, por exemplo, liberdade ligada a casamento, como é que se separa 2 ou 3 gerações atrás? Não era uma coisa muito comum para aquela época. E então, o que se havia para aquela época eram muitas questões ligadas aos maridos serem muito possessivos, obviamente muito doutrinadores, usavam muito a sua força, né, para doutrinar a mulher, para que a mulher fosse, enfim, um instrumento, né,
para o marido, é assim que funcionava até algumas gerações atrás, nós sabemos disso e não vamos maquiar histórias assim. Então essa rebeldia dessa avó trouxe para a mãe um sentimento de muita infelicidade. Como funciona na vida dos filhos quando os pais são infelizes? Bom, em primeiro lugar, se os pais são infelizes e permanecem no casamento, a custo da manutenção da família, o que acaba acontecendo com esses filhos é que eles se sentem culpados pela infelicidade dos pais. Essa forma que muitas pessoas têm de permanecer numa relação a qualquer custo, e principalmente ao custo de manter a família unida, para que os filhos tenham essa base, mas mal sabem os pais que, sistemicamente falando, isso é um problema muito grande para os filhos, porque eles vão querer meio que comprar este karma que pertence aos pais. Às vezes é o karma das relações, tá lá, casa 7, astrologia, karma de relacionamento, pertence ou pertencia a esses avós, dessa pessoa que veio constelar, e a mãe, automaticamente a mãe dela, dentro desse movimento, então estava absurdamente magoada. Dentro desse processo, a gente chama isso de infantilização dentro do sistêmico. Esta mãe dela, então, ficou sem a força do pai, porque a mãe dela tinha uma raiva muito grande do marido e ela queria se separar. Volto a dizer, era um karma, algo que ela precisava expiar na sua vida, uma desconexão. E o marido impedia, não deixava essas coisas acontecerem, ou seja, naquela época usava a força do masculino dele, inclusive com ameaças, relatado pela pessoa que constelou, inclusive com arma. Você não vai sair de casa, você não vai sair de casa. Então, isso trouxe então para essa avó ainda mais rebeldia, ainda mais raiva. E aí acontece da raiva ser transferida para os filhos. Porque quando os pais não se respeitam, isso já dificulta o ir adiante da vida dos filhos. Mas quando os pais se odeiam, isso faz com que os filhos tenham a obrigatoriedade, infelizmente isso acaba acontecendo, de tomar partido de um dos lados. Normalmente, isso é 70, 80, 90% dos casos, os filhos sempre tomam as dores da mãe. É natural tomar as dores da mãe. Por quê? Porque a mãe é a grande conexão com a afetividade e com esse sentimento de que eu jamais serei abandonado pela mãe. Tá, a gente sabe, tem mães que abandonam o filho, mas, volto a dizer, até 90% dos casos, em primeiro lugar, a mãe é a ancoragem da segurança, da afetividade, então os filhos tomam as dores da mãe. E a mãe estava fula da vida com o marido. É da karma dela, ela precisava expiar, ela precisava da separação, ela queria isso, não pôde. E acabou acontecendo deste marido falecer, desencarnou muito novo, 30 e poucos anos de idade. E essa avózinha, ela nunca se curou desta raiva. Então isso representa que ela nunca tendo se curado dessa raiva, nunca houve uma posição de respeito dela diante do seu marido. Esta filha, no caso, a mãe da pessoa que estava fazendo a constelação, estava sentindo todas essas dores. Então o que ela não teve? Não teve potência de pai na sua vida. Isso faz com que ela vá trazer então um viés disso. O karma que era dos pais, ela trouxe para a vida dela. Infelicidade, infantilização, então ela buscou se completar de pai através da figura do marido. Óbvio que o marido, não dando a ela a força do pai dela, a energia do pai dela, a proteção do pai dela, houve um momento de ruptura. Isso é uma confusão que se dá muito natural dentro dos casamentos que não vão adiante. O homem olhar para a mulher como mãe, ou a mulher olhar para o homem como pai, porque está um vazio, está uma coisa incompleta na sua vida. Então aí traz novamente outro problema. A pessoa que veio constelar também estava leal à mãe. Então é karma vindo de karma, por isso é possível, é passivo de dizer essa coisa chamada maldição familiar.
porque isso vem vindo no transgeracional, geração por geração, geração por geração, geração por geração. Dores, dores, dores. E estava lá atrás. Quando a gente fala esse karma não é meu, e o que eu faço com ele? Pois quando o karma não é seu, e eu quero colocar assim nessa questão da espiritualidade, né? Nós já temos os nossos próprios karmas, nós já temos os nossos caminhos espirituais, nós temos já as questões que nós temos que enfrentar para nós evoluirmos, mas como fica tão mais pesado quando a gente está assumindo karmas que não são nossos. E aí esses são os karmas da família. É o karma da mãe, é o karma do pai, é o karma do avô, é o karma da avó, é o karma de alguém que de alguma forma você se conecta em lealdade, em fidelidade sistêmica, acaba havendo um grande problema para a sua própria vida. Diante dessas situações, assim, coisas, difíceis e ruins acabam acontecendo para os filhos, que são os mais prejudicados de todos, porque são seres puros, sempre são muito puros. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles veem dois adultos se degladiando, se matando. Por que estão se matando? Porque estão infantilizados, são como crianças. Adultos conversam. Então, quando há uma separação entre adultos é uma separação onde há uma conversa, onde há um entendimento, onde se chega a um consenso e se preserva aquilo que é de maior da relação dos dois, aquilo que ficou, o patrimônio de uma forma ampla. E eu aqui coloco, por exemplo, o patrimônio dos filhos, os filhos em si. Então, diante disso, quando os pais não conseguem se respeitar porque estão infantilizados, os filhos vão padecer. Então eles vão querer expiar juntamente com esses pais um karma que não pertence a eles. Começa a ficar muito dura a vida desses filhos. Nas 3 grandes áreas que nós buscamos na vida, resultados. A área da felicidade, ou seja, em todas as áreas assim que eu me sinta integrado com o merecimento, e é o caso dela, merecimento da carreira, merecimento do casamento, merecimento de ser feliz. Filhos carregam uma culpa, querem expiar pelos pais, se sentem então de alguma forma obrigados a compensar os pais, permanecendo eles mesmos nessa dificuldade na vida, para honrar os pais pelos sacrifícios que eles fizeram. Das questões ligadas não só à felicidade, mas também ligadas ao dinheiro, então muitas vezes permanecem na escassez. É uma forma de honrar os pais. E uma última forma das próprias doenças mesmo. Desenvolve em seu corpo, desenvolve, enfim, as doenças para honrar esses pais. E aí a gente está falando de um karma que não é desse indivíduo. Me toca o coração perceber que o quanto os adultos vão para relações e têm filhos e eles estão ainda nesse processo de serem crianças. Serem como crianças. Não terem essa evolução que a gente está falando aqui da espiritualidade para que gerasse um entendimento, para entender o que é dos pais, o que é dele, é dele. E entender que os pais deram o que eles podiam dar. E por isso, ao tomar os pais como certos, contemplando que mesmo eles sendo infantilizados, são pais perfeitos porque geraram uma vida, e você saber separar isso, esses filhos acabam tendo muitas complicações na vida, o que vai adiando cada vez mais eles experienciarem as suas próprias vidas, os seus próprios karmas, ou chegam em questões assim de uma estafa emocional que essa pessoa simplesmente não aguenta mais lidar com essas coisas. Então nós precisamos entender como que é possível lidar com isso quando nós temos pais, muitas vezes, diante dessa separação. O que esses pais precisam fazer, acima de qualquer coisa, para que não gerem para os filhos essas complicações. Mas isso que eu vou falar agora também não vale para pais que continuam nessa dor da infantilização, porque a dor da infantilização, entendo, é como uma criança birrenta. É uma criança que ela quer ter a razão na vida dela. Isso que uma criança é, ela não entende, ela não tem amadurecimento para aceitar algo diante da sua vida que lhe causou dor. Por exemplo, a ruptura dos pais ou
tomar partido para um dos dois pais e assumir a raiva de um dos dois pais para com o outro, e vai gerar esse vazio de 50% no coraçãozinho dessa criança. Vai para uma vida adulta vazia de pai e de mãe. Pelo contrário, quando os pais se respeitam, mesmo com a separação, os filhos eles têm potência para a vida, mesmo na ausência completa de um dos pais ou de ambos. Por exemplo, é muito natural na figura paterna o pai ser mais ausente dentro de casa. É natural. A natureza do masculino é de ser buscador. A modernidade hoje está querendo tentar dar à mulher uma sobrecarga, mas é da natureza masculina ir para a vida, buscar o sustento e trazer para casa. Então, a tendência é que o homem sempre esteja ausente, sempre esteja faltando em termos de presença, não vai ter a mesma presença da mãe. Então já vem uma complicação para dentro do próprio casamento e da relação. Muitas vezes a mãe infantilizada que está quer que este marido seja mais presente, mas se ele for presente, ele não pode ir para a vida trazer o sustento. Como gerar esse equilíbrio? Se essa mãe se ela exige isso, a presença do marido, ela não consegue entender isso, então de alguma forma ela também está infantilizada, ela não está olhando para o marido como um provedor para a sua própria prole, talvez ela esteja olhando para o seu pai que não esteve ausente, que não esteve presente, exigindo do marido essa presença. Eu vou dar um exemplo, como eu falei na constelação essa semana. A figura paterna ela funciona mais ou menos assim, é como um pescador, que ele sobe num barco e ele vai para alto mar para pescar. E ele fica dias fora, muitos dias fora. E quanto mais longe ele vai, mais ele está buscando voltar para casa com um navio cheio de peixes. A pescaria que ele está trazendo é aquilo que vai dar para ele o sustento gerado para a família e dessa forma a possibilidade dele poder voltar para o mar pescar de novo. Mas é claro que durante esse período ele vai perder uma fase importantíssima na vida dos filhos. E é claro que se a mulher, a esposa, a mãe for madura, o que ela naturalmente vai fazer? Ela vai aceitar que essa é uma condição para a prole. Se nós observarmos a natureza, é assim que a natureza se dá, queridos. Se a gente pega um casal de pássaros, por exemplo, um está indo, o outro está cuidando, está indo, o outro está cuidando, está indo, está cuidando. Então é muito natural essa situação de o homem ir para a vida buscar o sustento, enquanto a prole é cuidada com afetividade. Esse é o papel do masculino e do feminino numa família com filhos. A mulher estando empoderada, a mãe estando empoderada, ela vai empoderando seus filhos com a visão que ela tem do seu esposo. Então, numa noite tempestade, por exemplo, chuva, relâmpagos, trovões, talvez as crianças estejam lá assustadas dentro de casa e esta mãe pode falar assim, olha, se segurem aqui na mãe e pensem no papai, que sempre está aqui e sempre nos protege. O papai foi, mas o papai já volta. Daqui a pouco ele está aqui, então não precisa ter medo. A mãe está aqui agora e o pai daqui a pouco chega. Quando a mãe constrói essa figura paterna com essa visão que completa os filhos, apesar de haver a ausência física deste masculino, deste pai dentro de casa, as crianças se preenchem. Mas a mãe só consegue fazer isso se ela mesma estiver numa situação de se sentir plena e abastecida do seu próprio pai e da sua própria mãe, ou seja, ela ser adulta plena. Uma mãe funcional. Uma mãe funcional, ela permite que os filhos tenham acesso ao pai. Já uma mãe que não é funcional e, por assim dizer, ela vibra nas situações que a deixam infantilizada, quando o pai vai, ela vai se virar para os filhos e vai chorar. E vai dizer, olha, pois é, seu pai nos abandonou, ele sempre está aqui, ele nunca está presente. E daí quando vem, cobra a presença.
E, de certa forma, tudo isso vai prejudicando cada vez mais esses filhos, que então não conseguem ter a imagem do pai. E essa imagem, ela é construída pela mãe. Bert Hellinger sugere nas constelações que, diante de uma separação, os filhos deveriam ficar com aquele parceiro, com aquele genitor que tem mais sobriedade, mais segurança psicológica. Porque ele é capaz de continuar construindo a imagem do outro genitor para o filho. E aí que vem uma coisa bem interessante. Segundo Bert Hellinger, quem sempre tem mais estabilidade emocional para cuidar dos filhos são os homens. Visto, experienciado por ele ao longo de 50 anos de estudos, né, de contato direto com as constelações, há a mágoa da mulher, uma sensação e uma percepção do abandono, e há uma instabilidade maior emocional, como é característica do próprio masculino mesmo, porque o homem acaba sendo mais pragmático, enquanto a mãe é mais emocional, o pai é mais pragmático. Então, é possível sim curar os filhos e não permitir que os filhos tenham essas dificuldades na vida, mas vai depender muito da maturidade dessa mãe, desse feminino, de construir a figura do pai. Nessa constelação, não foi o que aconteceu. Então, a avózinha não conseguiu construir para a filha a figura do pai. Automaticamente, a filha, então, a mãe dessa pessoa que veio constelar, também tinha um vazio de pai e também não conseguiu construir para esta filha a figura do pai dela. Aos 12 anos de idade, se separou. E ao se separar, a filha, esta que veio constelar, teve 9 anos de ruptura de relacionamento com o pai. Até onde eu entendi, ruptura total de relação. E o karma não era dela. Estava longe de ser dela. A criança dentro dela, uma mulher casada, pronta para ir para a vida, a criança dentro dela estava doida para abraçar o pai, para beijar o pai, para ter o colo do pai, para se entregar para o amor do pai. Mas estava vivendo as dores que já vinham sendo acumuladas de um karma experienciado pela mãe, que também não era da mãe, em verdade era da avó. Vocês entendem então como essa coisa do karma familiar é algo que prejudica demais a vida das pessoas? Um karma que simplesmente não é teu. Então, às vezes você sente os teus ombros pesados, difíceis, parece que a vida está te dando uma surra, as coisas não andam, não vão adiante. Uma boa parte dessas dores que você carrega nos ombros são coisas que não são suas. Então, uma parte desse despertar espiritual é nós entendermos que todos nós temos karmas e todos nós precisamos experienciar os nossos karmas. A lição, o estudo, o aprendizado, ele é feito pelo aluno. Por mais que um pai e uma mãe ame o seu filho, ele não pode ir lá substituir o filho para fazer uma prova na escola. Pode ajudá-lo, pode orientá-lo, pode guiá-lo. É o grande papel, né, dos pais na vida dos filhos. A orientação, a guia, a experiência, através da maturidade deles, a experiência toda de passar para os filhos aquilo que é necessário, eles se abastecem dessa experiência e vão para a vida. As famílias são perfeitas. Dentro do kármico mesmo, encarnatório, as famílias são perfeitas. Mas o que há aí é essa mistura do que é meu versus o que é seu. Os pais não podem fazer as provas pelos filhos e os filhos não podem fazer as provas por seus pais. Então entendamos que dentro dessa consciência do despertar espiritual nós também temos que começar a separar o que é nosso e o que é deles. E nós temos que, ao aceitar que eles vivenciam o que é deles, isso também nos cura um pouco. Deixá-los espiar, deixá-los passar pelo que eles precisam. E através dessa expiação, como disse mesmo, pode ser até uma ruptura de relacionamento necessária para a vida deles, você entender que isso faz bem para eles, essa é a prova de vida deles e que isso não é para você.
e que você pode seguir a tua vida amando o pai e a mãe de forma perfeita, porque o que é deles e o que é seu é seu. Então, essa semana assim me chamou muita atenção essa situação assim de como o karma familiar ainda mexe muito com a vida das pessoas, como o karma familiar ainda é muito destruidor, né, das missões que cada indivíduo tem, como acaba se tornando uma vida mais dificultosa, pesada, e às vezes isso está indo por anos. Esse é o grande papel da constelação familiar, é para isso que ela serve para ajudar as pessoas a liberar o karma que é familiar, o karma que a pessoa não libera na constelação. Você pode fazer 1 milhão de constelações, não vai liberar. Sobre o teu karma, sobre o karma que é pessoal, é só entendimento, é direção, é aprendizado, é evolução. Por isso tem que expandir a consciência, por isso tem que estudar, por isso tem que se conectar com aquilo que você veio fazer nessa vida, se entregar com essas direções, e assim finalmente você consegue evoluir um pouquinho mais. É isso, queridos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos lá, estou aqui disponível para vocês. São 9h30, então eu tenho aqui mais meia hora de bate-papo com vocês ainda. Caso vocês tenham algumas perguntas, eu vou trazendo para vocês algumas respostas, para que vocês possam ir entendendo, né? Tanto das questões ligadas, né, aos karmas, as questões ligadas à espiritualidade, quanto das questões ligadas ao sistêmico, à constelação familiar. Eu me coloco aqui à disposição para a gente ir conversando, vocês podem fazer a pergunta. Uma dica para vocês, tá? Vocês vão percebendo que aqui embaixo na tela existe ali um pontinho de interrogação. Através desse ponto de interrogação, o melhor lugar para você fazer a sua pergunta é por quê? Porque ela aparece aqui na tela, então ela fica escrita, fica bem legal. Então se você quiser fazer alguma pergunta, pode estar colocando ali. Enquanto isso eu vou dando uma olhada aqui em quem passou por aqui, porque eu já vi que teve alguns comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então a Rafaela está dizendo assim, então, né? Desde pequena vi os dois brigarem e dizer que eu era o erro. Caramba, a culpa era minha de estarem juntos. Então é assim, né, Rafa? O estado de infantilização deles fez com que eles tecessem esses comentários para você, querido. É uma criança, duas crianças falando de consequências do que aconteceu, se justificando por uma terceira criança, você. O olhar para esses pais agora, entenda, para que você mesma não se prejudique, não pode ser um olhar punitivo ou um olhar de rebeldia. Não adianta você se rebelar. Sabe como que filhos se rebelam com os pais? Olha que coisa louca, hein? Quando os filhos não têm o que eles querem dos pais, eles fazem manha, não é isso? Isso a psicologia explica muito bem. Mas no sistêmico é interessante que quando nós queremos então enfrentar os nossos pais, nós passamos por escassez, nós passamos por doenças e nós passamos por infelicidade. Porque é uma espécie de um tapa de luva que nós damos no rosto deles. É mais ou menos assim, olha, eu vou agredir vocês, só que a minha agressão ela é passiva. Sabe por quê? No nível inconsciente vocês falam assim para os seus pais, eu não vou dar para vocês o que vocês querem de mim. Eu sei que se eu for bem na vida, vocês vão estar sorrindo. Não, eu vou ficar mal na vida. Eu vou fazer uma chantagem com vocês. Então, uma das formas que nós queremos, que nós escolhemos, isso é sistêmico, gente. Isso é verdadeiro, tá? Você escolhe ir mal na vida, de forma inconsciente, para você trazer uma agressão passiva para os seus pais. É uma forma que você escolhe de puni-los. Porque você mesmo não entende a infantilização que eles estão sofrendo. Que eles passam, esse karma que é deles, essa coisa, essa dificultosa que é deles, Rafa. Então eu quero que você entenda isso, querida. Você vai ter que evoluir, mesmo com esse retrocesso de evolução dos teus pais. Porque se eles não conseguiram passar de ano, você não pode ficar retida. A gente fala que o karma, né, é uma escola, a vida é uma escola. Então, em hipótese, você estava lá estudando, e os seus pais conseguiram estudar só até a 5ª série, por exemplo. E você chegou na 5ª série e agora você está se sentindo impedida de ir para a 6ª, porque seus pais
não passaram para a sexta. Isso não pode acontecer. Então você vai ter que ter muita humildade. Sim, a palavra certa é humildade. E muita grandeza de aceitar que esse é o karma dos teus pais. E aí você vai ter que eliminar julgamento, porque se você trouxer julgamento sobre a vida dos teus pais para você, a consequência imediata disso, além do emaranhamento, né, infelicidade, escassez e doenças, é depressão. Quando nós colocamos os nossos pais num tribunal e nós nos colocamos como juízes, e nós erguemos o dedo em riste e apontamos os erros dos nossos pais, a gente está, 3 dedinhos para nós, e isso aqui não é crendice, não é ditado popular, não é. Eu quero dizer para vocês que ao colocar os teus pais sob júdice, e você sendo juiz, você entra em estado depressivo. Então você vai ter depressão. E ao desenvolver isso, a vida vai ficar ainda mais complicada para você, porque ninguém questiona alguém que está acima nessa hierarquia familiar. Imagina uma pessoa que se vira para Deus e fala assim: pô, e aí, velhinho, qual que é a tua? Esse mundo tá essa bagunça aí, pô, esse Covid, você é incompetente, cara, vou assumir o teu lugar aí, porque você não imagina isso acontecendo, não tem o menor cabimento. Então os filhos não podem fazer isso pelos pais, e é o que os filhos acabam fazendo, até porque os próprios filhos estão desabastecidos do amor dos pais, estão infantilizados. Crianças cuidando de crianças, crianças questionando crianças. A dificuldade só tende a aumentar. Se você passa por essa dor, o que a vida pede de você? Um despertar espiritual, um entendimento sobre estas dores dos pais, essas dores da família, essas dores dos karmas familiares. E você evoluindo, você vai ter que se tornar diferente dessas pessoas, vai ter que romper. A gente chama isso em constelação de você se tornar a ovelha negra da família. A gente começou a adaptar essa história de ovelha negra para se chamar ovelha holística da família. Aí acabam nós aqui caindo como cuidadores, né, como terapeutas, a gente entra num caminho de ajudar as pessoas. Dentro da astrologia, isso fica muito claro para nós quando a gente encontra aquilo no mapa da pessoa, então fica muito claro. Mas o ato aqui é o do não julgamento, da aceitação, da sublimação, do entendimento das dores que são dos pais. É a única forma. Talvez você esteja se questionando: pô, mas como? Toda vez que você me faz essa pergunta, pô, mas como? É porque você mesmo está nesse processo da infantilização, não evoluiu ainda. Tem que evoluir. Né? A Rafa mesmo coloca aqui, né? Minha mãe me rejeita desde pequena, ela casou grávida e infeliz, há 40 anos com o pai, né? E não aceita o meu amor. Rafa, novamente, querida, você está se colocando num processo de infantilização. Eu entendo, querida, eu vejo a tua dor. Eu sinto muito por ela, de todo o meu coração. E se eu montasse uma constelação para você, você ia ver a sua mãe sentada no chão, tipo assim, ó, como se fosse uma criancinha olhando para baixo. Essa seria a posição que ela faria dentro da constelação dela, dos seus representantes. Uma criança. Aí você, como criança, cobrando de uma criança, uma postura de adulto. É essa criança que você tem como mãe, querida. Olha para ela com carinho, aceita ela como ela é. Entenda que essa questão do seu amor, o amor que você dá para ela, não é algo que vai fazer você ser plena na vida que você tem. A tua vida é plena quando você honra os teus pais. E aí sim, quando nós vamos lá para os 10 mandamentos, honra o teu pai e honra a tua mãe, caramba, como aquilo está certo. A honra do pai e da mãe não é se, não tem condição. Não é honrar o pai e a mãe se eles foram pais funcionais, se eles me foram presentes, se eles me deram o que eu precisava, se eles me amaram, se eles tiveram... Entendeu? Não. É honrar o pai e a mãe sobre o aspecto que eles te deram, a coisa mais importante que você tem, que é a vida. Então o salto evolutivo, querida, é teu diante desse desafio do que esses pais e essa mãe trouxe para você. Pode ser que nessa situação seja um karma teu, um karma pessoal. Pode ser que eu olhe na casa 4 lá da astrologia e encontre que lá você tem um planeta desafiante. Sei lá, tem um Plutão lá dentro, tem um Netuno lá dentro, tem uma Lua lá dentro, é a casa 4, que é a casa
familiar já é uma casa kármica, a família é kármica. Queridos, toda a família que nós nascemos é kármica. O problema se dá quando nós assumimos o karma que não é nosso, ficamos nas dores e aí nos infantilizamos e não conseguimos fazer essa evolução. Então, Rafa, tem que evoluir um pouquinho com relação a isso, sabe? Né? Gratidão por você estar falando, a live está sendo uma providência de Deus na sua vida, fico feliz por poder estar ajudando. Esse foi um tema que apareceu essa semana 2 vezes. Vou colocar aqui uma pergunta aí. Então vamos lá, diz assim, ó, quando você se liberta do karma que vem se repetindo às gerações, você liberta os antepassados e gerações futuras. Vamos separar então, vamos separar uma coisa da outra. O que é karma seu e o que é um karma da família. Vamos entender assim, se o karma é da família, em hipótese, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Você está carregando um peso que não é seu. Pega um peso e você coloca no ombro. De quem que é esse peso? Da família. O karma é familiar. Mas quem resolveu carregar esse karma por eles é você, Mariane. Quando você, por exemplo, evolui e você de alguma forma alcança um nível de entendimento, de saber que isso daqui não te pertence, pode ser através de uma constelação ou por constatação própria, evolutiva desse processo, você percebe isso não é meu, você toma a seguinte decisão, então não é meu, eu preciso devolver de quem é direito. Mas também você não joga, não atira, fala, toma que é teu, não faz isso também, não é assim que funciona. Eu vejo linhas antigas de consteladores tratando assim, de devolver o karma familiar dessa forma. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é teu. Não é assim que funciona também. Mas, se você descobre que isso não é teu, você simplesmente solta. Mas quando você solta seu, querida. Isso não vai impedir de jeito nenhum que os seus filhos, por exemplo, queiram pegar esse peso que está no chão, dos avós, por exemplo, dos bisavós, e queiram eles mesmos carregar por eles. Não vai haver isso. Eles podem sim estar carregando. Então gerações futuras podem carregar isso para eles. Das questões ligadas às gerações do passado, depende se for feito movimentos restauradores. E aí é só a constelação familiar para fazer mesmo. Aí sim, isso é possível restaurar. Mas isso restaura nessa cadeia ascendente que te liga a essa questão. Restaura para você. Vai restaurar para os teus irmãos? Não necessariamente. Porque pode ser que a lealdade deles seja tão grande com este karma ou com essas situações de lealdade sistêmicas que eles não queiram abrir mão disso. Então não quer dizer. Então, infelizmente, nessa busca, quando você vai, por exemplo, buscar uma solução, você busca uma solução para você. Você pode dividir em termos de conhecimento. Mas não tem como você querer riscar essa dívida kármica da família, do livro da família. Não vai haver isso, é uma mentira, não é assim que acontece. Pode alcançar mais pessoas? Pode sim, pode afetar mais pessoas podem se beneficiar. Mas tudo vai depender da vontade que essas pessoas têm de deixar esse karma ir também, né? Liberar esse karma na vida delas. Mais uma pergunta que tem aqui então, Henrique faz aqui, ele pergunta assim, então, família que tem suicídios, o que poderia ser? Dentro do transgeracional, a família que vai repetindo aspectos, movimentos, essa situação do suicídio, pode acontecer que isso tenha surgido no momento específico de desespero de um indivíduo. Vamos colocar em hipótese, Henrique. 5 gerações atrás, estava lá um antepassado seu, vindo para o Brasil, lá da Alemanha, e esse antepassado entrou em desespero, porque ele não via saída para trazer soluções de como manter a sua família, de como trazer sustento para a sua família. Então, num ato de desespero próprio, sem nenhuma ligação sistêmica, inclusive sem nenhuma ligação kármica, esse indivíduo, diante daquela grande dor, ele toma uma decisão que é dar cabo da própria vida.
tem toda uma série de consequências para ele enquanto espírito diante dessa decisão que ele toma. Ele fazendo isso, ele se preenche então de um karma que ele vai ter que expiar nas próximas encarnações. O espírito dele vai ter isso para lidar nas próximas encarnações. Só que a família que fica, ela fica como? Ela fica na dor. Diante disso, alguns desses filhos ou dos netos, ou seja, desses sucedentes aí desse ancestral, podem perfeitamente agregar para a sua própria vida a lealdade sistêmica. Isso que foi gerado então uma expiação desse próprio antepassado trouxe para a sua própria vida. Quando esse indivíduo trouxe para a sua vida, um outro indivíduo pós ele também quis comprar esse karma, essa lealdade sistêmica para a sua própria vida. Então isso de forma sucessiva vai se repetindo, É como eu falava no começo da live, parece até aquelas questões ligadas às maldições familiares. E aí a gente vê, por exemplo, a família do próprio Getúlio Vargas, né? Neto, pai, avô, todo mundo, e parece que morrer de forma a dar cabo da própria vida se tornou uma honra para dentro da família. Então, quando a família tem sucessivos suicídios, sim, está totalmente ligado às questões ligados ao karma que é familiar. Uma pessoa não vem com karma suicida para se suicidar numa vida. Ela vem com karma suicida para aprender a lidar com a dificuldade da vida, não fazendo esse ato, né, contra a própria vida. Nós vemos isso muito fortemente, né? Pessoas que têm inclusive marcas no próprio corpo, fruto de experiências com o suicídio que viveu em vidas passadas. Por exemplo, aquele lábio partido, né? Muitas pessoas que experimentaram morte por cianureto, se envenenaram, têm lábio partido. Nascem, inclusive, com esse lábio, né, totalmente aberto. Isso quando nós estudamos dentro do Espiritismo, isso traz uma resposta muito contundente. Pessoas que já experienciaram suicídio em vidas passadas. Então, o que ela vem? Com uma tendência muito grande nessa vida de repetir o suicídio. Então, para essa pessoa, ela tem algo a ser expiado, que é vencer a vida. Diante dessa situação, os seus filhos e netos podem querer também, caso ele tenha cometido suicídio, segui-lo em lealdade sistêmica. Então acaba sendo um complicador, querido. Eu espero que você consiga entender que isso é uma possibilidade de estar acontecendo. Divaldo Franco ele conta uma história bem interessante que fala sobre o suicídio. Fala sobre uma pessoa que foi consultá-lo. E a pessoa chegou às pressas lá na mansão do caminho, perguntando a Divaldo: nós estamos com uma situação, temos um rapaz que está no leito da UTI, num hospital, e ele está para ter as suas pernas amputadas. Aí o Divaldo: tá, mas e aí, qual é a questão? Não, a questão, Divaldo, é que ele já nasceu sem os braços, e ele nasceu mudo, e ele nasceu surdo. Alguma coisa assim. Depois o cara nasceu mudo, nasceu surdo, nasceu sem os braços e agora vai ter as pernas amputadas? Sim, vai ter as pernas amputadas. Divaldo narra essa história, que então ele consulta, acredito eu que tenha sido Joana de Ângeles, a guia espiritual dele, e ela diz então que as pernas dele devem ser cortadas do rapaz, que estava gangrenando as pernas. E aí a pessoa fica assim, né, inquietada, e fala assim: mas puxa vida, Divaldo, que lástima isso, né? Que vida sofrida, por que isso é necessário? É porque este rapaz, ele vem em vidas sucessivas de encarnação se suicidando. Então, nos planos kármicos, nos planos reencarnatórios da última vida, ele fez um acordo com os guias espirituais que era para ser feito qualquer coisa na vida dele que o impedisse dele se suicidar. Nos planos espirituais era o que ele desejava para a vida dele.
Então ele veio sem os instrumentos que dava a ele, por exemplo, as questões ligadas ao suicídio, as mãos, por exemplo, né, não poder colocar um revólver na boca e tudo mais, já veio com essas dificuldades, audição, fala, até não lembro se é visão também, mas me parece que sim, também não tinha visão. E aí ia ter as pernas amputadas. E por que ele vai ter, então, que passar por isso? Divaldo é perguntado, a pessoa pergunta a Divaldo, assim, pelo simples fato que ele está pensando em andar, caminhar até uma ponte e se jogar dela. Então, retirar dele o poder de ir e vir vai fazer com que ele cumpra isso que é fundamental por uma vida, depois de tantas experiências sucessivas de suicídio. Ele precisa passar pela amputação das pernas para que ele não cometa suicídio. Então, é a ajuda que está sendo dada dos guias espirituais para ele. Então, o tamanho que é forte, as questões ligadas aos suicídios, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essa situação que Divaldo viveu aqui. Vamos ver se tem mais alguma questão, mais alguma pergunta aqui que vocês tenham trazido aqui. Bom, estou percebendo aqui que não, mas algumas pessoas passaram por aqui. Pedrinha, a Mayra, minha mana, a Rafa, a Sandra, Marcelo que esteve por aqui, Cláudio, Marisley, Denise. A Denise coloca assim, ó, quando a lealdade familiar é feita por homem que não mantém relacionamento duradouro, não se fixa, porque honra a mãe separada. Sim, querida, é possível. É possível. É possível que dentro da relação do casal haja a própria infidelidade ou a própria separação, porque um ou os dois estão leais às vidas dos seus pais. Repetem, então. Existem 3 maneiras de gerar emaranhamento, segundo a visão sistêmica. A primeira forma de emaranhamento, ela diz mais ou menos assim, olha, querido fulano, eu faço isso juntamente com você. Então, por exemplo, a mãe foi traída ou o pai for traído, o indivíduo começa a fazer isso junto com o pai, junto com a mãe, inclusive passa pelos processos de ser traído em função disso. Já uma outra questão, né, pode ser o inverso, né, de buscar, né, sempre um amante da mesma forma. Querido fulano, querido pai, querida mãe, enfim, por amor e lealdade a você, eu também faço. As pessoas te julgaram muito, por isso eu faço junto com você. Então, dessa forma, primeira forma de emaranhamento. Segunda forma de emaranhamento é um substituto. Então, existe alguém que precisa espiar alguma coisa dentro da família e o sistêmico mostra isso. Então, a pessoa resolve fazer por alguém. Isso pode acontecer, inclusive, Henrique, falando para você, por exemplo, alguém dentro do sistema familiar está pensando em suicídio. Em hipótese, uma pessoa da família está passando por muita dificuldade, a vida está muito triste, está muito dificultosa, ela está pensando em se suicidar. Um irmão ou um filho simplesmente vai lá e corta os pulsos, porque quer fazer isso em substituição a essa pessoa que tanto ama. Então, querido pai, querida mãe, querido irmão, querido ser que eu amo tanto, por você eu faço em seu lugar. Então, uma segunda forma de emaranhamento. E a terceira forma de emaranhamento a gente chama de expiação própria. É o indivíduo que ele mesmo está com dificuldades na vida. É esse, por exemplo, que está querendo se suicidar em hipótese porque a vida está muito difícil. Então não está suportando e está com diversas questões sistêmicas, assim, disrupturas nas leis sistêmicas, ou seja, está em desequilíbrio, está desordenado, está excluído ou excluiu, então quer dar cabo da própria vida. Então isso é muito possível, assumir isso por alguém. Então, sim, nas questões de relacionamento dos pais, eles podem perfeitamente estar sendo leais, né, às histórias dos próprios pais, eles repetindo aquilo que já aconteceu dentro da sua própria família. Eu já vi que apareceram mais perguntas aqui, né? Então a pergunta que o Rafa coloca aqui, né? Se você faz uma consulta como está em família. Sim. É possível muitas vezes, inclusive eu já fiz isso diversas vezes, e trazer a família inteira para constelar e para checar as questões kármicas. Então, já vi famílias inteiras fazendo um trabalho único de fazer as liberações necessárias para o sistêmico fluir na vida da família inteira. Já tive famílias assim.
Então é bem interessante porque todo mundo consegue olhar às vezes para as mesmas lealdades, todo mundo consegue se liberar individualmente, porque às vezes, como eu disse, não é possível, né, fazer liberações pontuais. Eu faço para mim, mas não posso fazer por você muitas vezes. Então é possível sim, e é possível fazer com a família como um todo, fazer de uma vez só. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais uma pergunta, então, que faz a seguinte pergunta, né? Como fazer a aceitação de quem já fez o aborto? Como deve ser feita a inclusão? Querida, a inclusão, entenda, em primeiro lugar, a visão sistêmica, ela olha apenas para as 3 leis sistêmicas: inclusão, ordem e equilíbrio nas trocas entre o dado e o receber. Nós não julgamos, não se julga culpado, não se julga perpetrador. Aliás, o comum é que as pessoas da família sempre fiquem do lado do perpetrador. O que eu quero dizer com isso? Hipótese, tá? O indivíduo foi um abusador, abusou pessoas dentro da própria família. A família se movimenta porque esse perpetrador, ele vai ser taxado e ele vai ser meio que excluído da família por alguma coisa ruim que ele fez para dentro da própria família. As gerações futuras vão ficar solidárias ao perpetrador, ao abusador. Por quê? Porque a lei sistêmica da exclusão está sendo aplicada de forma a puni-lo e excluí-lo de dentro do sistema. Olha que coisa louca isso, né? Então, a visão sistêmica, ela não olha para quem tem culpa, para quem está certo, para quem está errado, ela olha apenas para as 3 leis sistêmicas. Então, o pertencimento, eu diria que todos têm um lugar na família. É isso que se faz com relação ao aborto. Não há julgamento. Em primeiro lugar, não há julgamento. Então, o que deve ser feito é uma inclusão. Em primeiro lugar, no coração. Então, eu sempre faço, entre aspas, né, um batismo dentro do movimento sistêmico, ou seja, dar um nome à criança e acolhê-lo. Reordena, tipo assim, olha, é o primeiro, o segundo, o quinto filho da família, na sequência, então diz, ó, você é o terceiro, quinto filho da família, você pertence, você tem um bom lugar. E eu gosto de dar exercícios que tragam a força para o dia a dia dessa lembrança. Se é uma mulher, por exemplo, que passou por um aborto, volto a dizer, diferente se cometeu o aborto, se o aborto aconteceu, ela tem lá aquela correntinha com os símbolozinhos dos bonequinhos dos filhos. Eu digo para ela, olha, põe um bonequinho a mais para simbolizar, né? Ou conte essa história para a família, para incluir, para que todo mundo saiba que existe um irmão a mais. Quando for dito, quando for comentado, com quantos irmãos vocês são? Eu tenho o caso da minha própria família. Todas as vezes que me perguntam quantos vocês são, eu falo, nós somos em 7. Porque a minha mãe teve um aborto, isso apareceu em uma constelação, eu já sabia isso sistemicamente falando, então eu já trabalhei isso para mim, isso está muito forte. E mais uma irmã, fruto de uma relação apenas por parte do meu pai, então nós somos em 7 irmãos. Então tem que se incluir todos. E se você puder fazer movimentos ainda mais profundos, para algumas pessoas, por exemplo, você gosta de tatuagem? Gosto. Então faça uma tatuagem que simbolize para você a lembrança desse filho. Algo bonito. Desenha, sei lá, um anjinho. Faz algo de concreto para que isso realmente demonstre que na sua vida isso foi incluído. E então o teu coração aceita. Quando o teu coração aceita, harmoniza automaticamente e a família começa a fluir. Então as coisas voltam dentro dessa normalidade. Eu penso que essa pergunta já foi, né? Sim, ela já foi. Quando você se liberta do karma, se isso liberta as gerações do passado e do futuro. Então, queridos, eu acredito que são essas as perguntas que vieram. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho para gerar mais entendimento. Quando nós começamos esse caminhar do despertar espiritual, nós naturalmente nos liberamos desses karmas por estudo, por entendimento, por sublimação de dor. Um aluno uma vez me falou assim, Giovanni, eu acredito que o amor cura tudo. E eu disse para essa pessoa assim com um certo ar de tranquilidade, olha, não é o amor, mas sim o entendimento. Entender cura muito mais. Queridos,
Já está dando aqui que eu tenho somente 20 segundos. Gratidão pelo tempo de vocês, por mais uma quinta-feira nós podemos falar sobre espiritualidade. Eu deixo aqui um grande beijo no coração de vocês, dizendo que essa live vai ficar gravada aqui no meu canal no IGTV. Beijo no coração, nos vemos numa próxima live. Até mais!